Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, né? Lembrando que essa é a nossa última aula da semana, infelizmente, né? Mas próxima semana tem mais. E vamos lá a um assuntinho novo, mas que roda e vira eu falo aqui um pouquinho sobre ele, certo? Não vai ser nada de surpresa. Vocês vão me acompanhar no slide, depois nós vamos ao livro didático para complementar o assunto, né? Vamos lá, abrindo o slide, Karine. Pronto, o assunto de hoje é prefixo e sufixo. Mas eles fazem parte de que assunto, professora? Bom, eles fazem parte do assunto chamado processo de formação das palavras, certo? Ou seja, o processo chamado derivação. E vamos lá. Derivação é um processo pelo qual se obtém uma nova palavra chamada derivada a partir de outra já existente chamada primitiva, né? Então, exemplos: mar, marinheiro, marujo, terra, enterrar, terreiro, aterrar, né? As palavras mar e terra não se formam de nenhuma outra palavra. Aí, no caso, são palavras primitivas. Possibilitam a formação de outras por meio de acréscimo de sufixo ou prefixo, pois essas palavras são primitivas e as formadas a partir delas serão derivadas, né? Então, viram aí a importância dos sufixos e dos prefixos? Eles fazem o quê? Fazem com que a gente possa formar outras palavras a partir das palavras primitivas. Vamos lá? Tipos de derivação, né? A derivação prefixal, né? Resulta do acréscimo de prefixo à palavra primitiva, que tem um significado alterado, ou seja, prefixo na frente da palavra primitiva é acrescentado um outro pedacinho que vai formar outra palavra. Vamos lá. Exemplos. Crer, no caso aqui, né? O nome da palavra é crer, palavra primitiva. A palavra que foi formada foi descrer, foi adicionado o prefixo des, né? Ler, palavra primitiva, e virou reler, palavra derivada. Capaz, né? É a palavra primitiva, né? Que gerou a palavra incapaz através do quê? Da derivação prefixal, do acréscimo de prefixo, né? Derivação sufixal, né? Resulta no acréscimo de sufixo à palavra primitiva que pode sofrer alteração de significado ou mudança de classe gramatical. Exemplo, alfabetização, né? Vocês perceberam aí? Essa palavra o quê? Essa palavra vem de que palavra primitiva? Ela vem da palavra alfabeto, não é isso? Então, ela virou o quê? Depois do acréscimo do sufixo, alfabetização, certo? No exemplo acima, sufixo são transforma em substantivo o verbo alfabetizar, né, gente? Este, por sua vez, já é derivado do substantivo alfabeto, pelo acréscimo do sufixo izar. Viram? Meu Deus do céu. Viram qual foi? Palavra primitiva, no caso, é o substantivo alfabeto, né? E dele, de certa forma, já gerou o verbo alfabetizar, que também já gerou a outra palavra, que é alfabetização. Não é isso, gente? Então, vamos lá com o acréscimo do izar, né? O substantivo alfabeto foi modificado para verbo, né? Então, ele teve o quê? Teve uma mudança gramatical aí, certo? E continuando... Derivação parassintética, né? Nome grande, né? Complicado, mas vocês vão entender o porquê que é parassintética, né? Resulta no acréscimo de um prefixo e de um sufixo ao mesmo tempo, né? Prefixo na frente da palavra, sufixo no final da palavra. E vamos nós. Exemplo, noite. Aí o que vira? Anoitecer. Manhã vira amanhecer, com o acréscimo de sufixo ou melhor, de prefixo que vem antes e de sufixo que vem depois, ou seja, prefixo, início da palavra, sufixo, final da palavra. Notamos que foram formadas novas palavras com acréscimos antes e depois daquelas originais, né? No caso, noite é a palavra original, virou anoitecer, manhã, palavra original, ou seja, a palavra primitiva virou amanhecer, né?
Derivação regressiva. Vejam aí, gente. Não há somente acréscimos, não, né? Regressiva, vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Resulta na retirada da parte final de uma palavra primitiva, formando assim uma derivada. Exemplos. O verbo ajudar, né? Aí vira o substantivo que ajuda. Vender, no caso, vira a palavrinha venda. O que ocorreu? Foi retirada a letra R, dando origem a novos substantivos como ajuda e venda, né? Os verbos ajudar e vender tornaram-se com a derivação regressiva os substantivos ajuda e venda. Certo, galerinha? E vamos ver aqui. Bom, agora nós iremos ao livro didático, página 58 a princípio, depois 59 e 60. E acompanhem, galerinha, por favor. Página 58, de olho na escrita, prefixos e sufixos. Vimos nos processos de formação de substantivos que é possível criar palavras por meio do processo de derivação. Ou seja, com acréscimo de elementos no início ou no fim de uma palavra. O elemento acrescentado ao início de uma palavra é chamado de prefixo, né? Primeira questão. Observe o uso do prefixo in ou de sua variação i nas palavras a seguir. In mais adequado igual inadequado. I mais legal igual ilegal. O que aconteceu com o sentido das palavras ao receberem o prefixo in ou sua variação in? Gente, a palavra era o quê? Adequado. A partir do momento que acrescentou o sufixo in, virou inadequado. A palavra era legal. Acrescentou a variação do sufixo que era i, ou melhor, do prefixo que era i, que é i no caso, virou ilegal. Vocês viram que mudou totalmente o sentido da palavra, né? Virou o quê? De certa forma, um sentido negativo, não é isso? Essas partículas in e a sua variação in e i, no caso, né? Esses prefixos, eles têm o quê? Eles têm um sentido negativo, não é isso? Ele mudou o sentido da palavra para um sentido negativo. Vejam aí direitinho e ponham a sua resposta, né? Vejam que simplesmente uma coisa que era adequada virou inadequada, uma coisa que era legal virou ilegal, ou seja, sentidos contrários, sentidos opostos, não é isso? Vamos lá, letra B. Utilizando o prefixo in ou sua variação i, forme adjetivos com sentido oposto ao das palavras a seguir. No caso aqui tem tolerante, paciente, possível, discreto, delicado, regular, real, próprio, afiançável e responsável. Aí, no caso, vocês vão, a partir do acréscimo desse prefixo i ou né? Vocês vão ver qual é o que fica, no caso, de acordo com o contexto aqui, no caso, né? Tolerante, no caso aí vocês vão usar o in, vai ficar intolerante. E assim por diante, vocês vão fazer uma a uma, dependendo do que vocês acham que cabe aqui, se é o i ou o in. Certo? C. Em quais das palavras formadas o prefixo in sofreu alteração para in? No caso, trocou o in por im. Lembram daquela questão de antes de P e B se escreve M? Lembram disso? Então, isso vai interferir aqui, certo? Antes de P e B se escreve M e não N, certo? M de macaco e não N de navio. Ok, gente? Lembre-se desse detalhe. Letra D. Em quais das palavras formadas pelo prefixo in sofreu alteração para ir? Explique essa alteração. Certo, gente? No caso aí, o que é que vai acontecer? No caso, ao invés de in ou i, né? Tem algumas palavras aí, o que é que vai acontecer? Vai dobrar a outra palavra, certo? Por conta das regras gramaticais. Aí vejam direitinho qual é a que vai sofrer, ou quais, né, as que vão sofrer essa alteração. Ao invés do i, n ou i puro, vai dobrar a próxima consoante com o acréscimo dela, certo? Também podemos acrescentar elementos no final de uma palavra para formar outras. Esse elemento é chamado sufixo.
2. Observe os adjetivos a seguir, retirados do poema Diversidade. Nervoso, dengoso e preguiçoso. Letra A. O que há em comum entre eles, né? Nervoso, dengoso e preguiçoso. Vejam direitinho aí o que é que há em comum entre eles. O que foi acrescentado que faz com que eles tenham algo em comum, né? Vamos lá. B. Assim como esses adjetivos, há muitos outros que derivam de substantivos recebendo terminação oso. Indica os adjetivos derivados dos substantivos a seguir. No caso, substantivo cheiro. Qual é o adjetivo que, acrescentando oso, ele forma, né? Gosto, sabor, perigo, manha e mentira. Veja aí quais são os adjetivos que vão ser formados a partir desses substantivos. 3. Leia a tira a seguir. Por que o novo vestido de metal da Rony está enferrujando na chuva? Ah, você conhece os adolescentes. Eles não vestem nada que pareça novíssimo. É mesmo, né? Os adolescentes gostam de usar umas coisinhas rasgadas, né, gente? Gostam muito de usar coisinhas rasgadas. Eu não gosto de comprar coisa rasgada, não gosto de comprar coisa nova. Coisa nova para mim não é rasgada. Mas, né, moda é moda. E vocês gostam de seguir a moda, né? Então, vamos lá. Cada um se veste como quer. Letra A. Você consegue perceber o humor nessa tirinha? Explique, né? Vejam aí qual é a graça, qual é o humor que essa tirinha traz para você. B. No segundo quadro da tira, a personagem Elga afirma que os adolescentes não vestem nada que pareça novíssimo. Você concorda com que esse seja mesmo o modo de pensar e agir dos adolescentes? Por quê? E aí, gente, vocês concordam? E por quê? C. Observe que no primeiro balão da tira há um substantivo caracterizado por um adjetivo e uma locução adjetiva. Que substantivo é esse, né? Qual é o substantivo que é caracterizado por um adjetivo, né? Qual é o adjetivo que dá qualidade a esse substantivo? Aí vocês vejam aí qual é esse substantivo. Qual adjetivo e locução adjetiva que o caracterizam? Aí vocês vão ver. Após ver qual é o substantivo, agora vocês vão ver qual é o adjetivo e a locução adjetiva que o caracteriza, né? Que dá qualidade a ele. D. Considerando o contexto em que se realiza a conversa entre os personagens, qual a diferença entre a expressão novo vestido, usada por H no primeiro quadrinho, e a palavra novíssimo, empregada por Elga no segundo quadrinho? Vejam aí direitinho. Lembram que a gente estudou, né? E vejam quais são os acréscimos sofridos aqui por essas palavras, né? Bom, entre novo vestido e novíssimo, né? Letra E. O sufixo íssimo modificou o significado da palavra novo. Que ideia essa terminação atribuiu à palavra, né? Qual foi a ideia que essa terminação íssimo atribuiu à palavra novo, né? O que é que quis dizer? O que foi que fez com a palavra? Qual foi a mudança, né, de sentido que teve nessa palavra? A distinção entre o uso dos sufixos esa com S e esa com Z pode ser feita por meio da análise gramatical. Vamos lá, voltando. A distinção entre o uso dos sufixos ESA, né, e ESA pode ser feita por meio de análise de classe gramatical a que a palavra pertence. Já ia me enganchando de novo. Se um substantivo abstrato derivado de um adjetivo acrescentamos o sufixo esa, observe os exemplos. Leve, leveza. Claro, clareza. Pobre, pobreza. Se for um adjetivo pátrio, esses são substantivos abstratos, né? Se for um adjetivo pátrio, né, que indica a nacionalidade ou a origem de alguém, ou um título de nobreza, vamos lá, cadê? Me perdi aqui. Acrescentamos o sufixo ESA, não é isso? Então, vamos lá, observe os exemplos. Portugal, português, portuguesa. França, francês, francesa. Japão, japonês, japonesa. Duque, duquesa, marquês, marquesa, né? Vocês viram aqui, adjetivo pátrio, né? Qual é, quando se refere a título de nobreza, qual é o que se acrescenta, né? E no substantivo abstrato, mesma coisa.
né? A diferença, que no adjetivo pátrio você vai acrescentar o sufixo com ESA. E no substantivo abstrato, EZA, não é isso? 4. Com base nessas informações, copie as palavras completando-as com S ou Z, né? Trata-se de uma autêntica porcelana chinesa. Aí vocês vão botar S ou Z. Hoje quero comer bife à milanesa ou macarrão à bolonhesa. Estou impressionada com a limpeza da sala. Tenho certeza de que quero viajar. Quem não tem, né, gente? Depois de tanto tempo dentro de casa. É um lugar de rara beleza. Deixa a tristeza de lado. A baronesa usa chapéus quando anda pelas ruas. Bom, quem não quer viajar, minha gente? Quem não quer umas fériasinhas assim para viajar, para ir numa praia, né? Aula finalizada. Agora vamos para a nossa despedida, né? Lembrando, né, gente? Cuidem-se e cuidem das pessoas que vocês amam também, certo? E vamos para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima. Com fé em Deus.